Candidata, queria tratar com a senhora de uma pauta que foge do escopo municipal, mas que a senhora tem abordado bastante, que é o Supremo Tribunal Federal. A senhora, inclusive, tem feito campanha com a camiseta Fora Xandão ou algo do tipo, né, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esteve no último sábado aqui na Avenida Paulista, no ato que pediu o impeachment. Estava até em um outro caminhão, que não o do ex-presidente Bolsonaro. Queria que a senhora falasse sobre isso, se teve algum tipo de divergência, porque no caso do Pablo Marçal, ele apontou que teria sido proibido, barrado no caminhão principal do ex-presidente Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia, organizador do evento, rebate essa informação, disse que não procede. Queria saber da senhora se a senhora teve interesse em participar desse, digamos, caminhão principal do evento e por que a senhora tem levantado essa bandeira? De que forma acha que as violações do Supremo Tribunal Federal atrapalham a gestão municipal e atrapalhariam a senhora enquanto prefeita de São Paulo? No 7 de setembro, eu estive no caminhão do presidente Bolsonaro. Aliás, fiquei lá até o final, né? Ouvi os discursos, então cheguei bem cedo. Foi bem recebida, não teve nenhum impedimento. Super bem recebida. De forma nenhuma, no dia mais importante para a nossa direita, gente. Convenhamos, né? O que a gente agora tá discutindo é o futuro do nosso país. Então, eu estive no caminhão do presidente. Além disso, eu tinha sido convidada também por um outro caminhão para discursar. E como o presidente havia dado o convite para todos os candidatos, mas que eles não poderiam discursar, eu participei primeiro desse outro, fui logo na hora que houve a abertura dos trabalhos, fiz o meu discurso defendendo o impeachment do Alexandre de Moraes com a minha camiseta, impeachment de Alexandre de Moraes já, em que eu usei inclusive em entrevistas como candidata e também em debate. Por quê? Porque esse é o maior problema do nosso país hoje. O maior problema do nosso país hoje é a censura. Se eu estou na vida pública e não enxergo isso, eu estou com algum problema. E eu não represento a direita. Porque a direita é a mais penalizada. O que está acontecendo? A gente teve um inquérito aberto de ofício para calar um veículo de comunicação que trouxe uma reportagem sobre um dos ministros do Supremo, o amigo do meu pai, Dias Toffoli, que foi impedida de circular nas ruas, a reportagem da revista Cruzoé, e desde ali a gente abriu. E agora, o que mostra as reportagens da Folha, o que mostra os vazamentos que a gente viu? Abriu uma caça a todos aqueles de direita no nosso país que ousam falar qualquer coisa e ousam falar verdades, a ponto de que hoje 6 em cada 10 brasileiros dizem que não tem coragem de dizer o que pensam nas redes sociais. A maioria dos nossos brasileiros, e aí, gente, eu tô falando de direita, esquerda e de todo mundo, não tem coragem de criticar um político, um funcionário público. Isso, para mim, não é democracia. Então, eu não posso, como representante do nosso povo, alguém que quer representar o nosso povo e liderança política, fechar os meus olhos para o nosso principal problema. E eu tenho isso muito claro. Esse é o nosso principal problema hoje. O prefeito da cidade de São Paulo, tirando o presidente da República, o governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais, é o maior representante do país, pelo número de habitantes que ele representa. Como representante dessas pessoas, eu preciso saber que esse é um grave problema. E se a gente não endereçá-lo, nós estamos, de fato, num regime ditatorial aqui no nosso país. Eu levei a minha Constituição e falei, esse aqui é o antídoto que a gente tem contra o Supremo. Eles estão rasgando a Constituição. Ou seja, a lei está do nosso lado. Só que é o povo na rua que vai pressionar os senadores a fazer o seu trabalho. É o povo na rua que vai pressionar o Pacheco a fazer o seu trabalho. Tem que ter mais Se eu me atos como esse do 7 de setembro? Com certeza, eu sou super favorável. Continuarei. Eu fui em vários atos. Vitor, eu fui em atos grandes do presidente Bolsonaro, eu estive lá no último ato que aconteceu e no caminhão do presidente Bolsonaro, mas eu estive em várias outras manifestações muito pequenas. Por quê? Porque eu acredito que é um movimento constante, isso não vai acontecer do dia para a noite. E eu sempre estarei lá. Por quê? Porque isso é, de fato, muito importante. A gente não pode aceitar a censura. O banimento do X, tudo que está acontecendo. E, de novo, são 2 pesos e 2 medidas. Todo esse ataque e toda essa perseguição que está acontecendo, por um acaso, são de influenciadores e políticos de direita. Então, assim, eu acho realmente muito triste que tenhamos
pessoas que queiram ser uma das maiores lideranças do nosso país, que se dizem de direita e que não estão enfrentando isso. Olha só, se a pessoa não tem coragem para enfrentar o Supremo e os arbítrios de Alexandre de Moraes, vai ter coragem de enfrentar o sindicato dos professores, o PCC infiltrado nos nossos contratos e tudo aquilo que a gente precisa?